Paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Isaías, capítulo 26, a partir do versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti, somente a ti, é que louvamos o teu nome. Mortos, eles não tornarão a viver. Sombras, elas não ressuscitam. Por isso, os castigastes e destruístes, e lhe fizestes perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo, e tem sido glorificado a todos os confins da terra dilatastes. Amém? Isaías, isso aqui é um cântico que fala sobre a confiança em Deus e a proteção dele. E quando esse capítulo foi escrito, esse cântico foi escrito, ele está dizendo aqui que Deus ele tem a mão levantada em favor do povo, mas o povo ainda não consegue ver Deus fazer. E talvez você esteja aqui num contexto que a mão de Deus ela está estendida sobre a sua vida, mas você não está conseguindo ver a mão de Deus. Porque para você ver a mão de Deus, você tem que ver coisas grandes acontecendo. E deixa eu te falar algo de Deus aqui nesse dia. Deus trabalha também nas coisas pequenas. E Deus trabalha nas coisas que parece que elas não existem, mas elas já existem. Como? Vou te dar um exemplo. Deus tem algo para entregar na sua vida. Deus tem algo para mudar que você há muito tempo colocou na presença dele. E você ora, você busca Deus. E parece que está tudo silencioso, certo? Mas deixa eu te falar algo. O silêncio de Deus também é resposta. Parece que está parado, mas não está. Tem um mover aí. E as coisas de Deus, elas não vêm com muita glória, esplendor. Jesus esteve aqui, poderia andar nos seus camelos, andar em animais que naquela época eram o topo, entendeu? Camelos, cavalos de corrida. Mas ele veio numa jumenta. E jumento era mais para os pobres daquela época. Jesus não entrou com esplendor ali. Ele entrou normalmente. Não sei se você está percebendo o que Deus está falando. Ele entrou sem atrair olhares para aquilo que ele tinha. Mas Jesus queria atrair os olhares para aquilo que ele é. Deus, ele está dizendo para você assim, você está olhando para o grande. Você está olhando para as coisas muito grandes. Isso não quer dizer, tipo assim, mas então o Senhor não tem coisas grandes para mim? Não, o Senhor tem coisas grandes e firmes e fortes que você ainda não conhece para você. Mas o que Deus está falando para você, você está focada nas coisas grandes, com muitas luzes e honra e glória. E Deus está dizendo, não, elas virão na simplicidade. E se você não tiver discernimento do meu espírito, elas vão passar e você não vai entender que sou eu que estou fazendo e estou mandando para você. Isaías, ele está falando assim, olha, o Senhor, ele tem as mãos levantadas, ele está agindo, ele está fazendo, mas vocês estão focados em coisas grandes, vocês estão focados em reis, vocês estão focados na sua cultura, vocês estão focados no poder da nação, vocês estão focados no que os reis podem fazer, mas o Senhor está dizendo, não, as minhas mãos estão levantadas, mas vocês não estão compreendendo o que eu estou fazendo. Vem no silêncio de Deus.
vem nas coisas tranquilas. Lembra lá do profeta Isaías, desculpa, deu-me um branco, do profeta Elias, e Elias fugiu da presença de Jezabel com medo, né? Porque Jezabel ameaçou, olha, você fez isso com os meus profetas, mas eu te digo que eu vou fazer isso com você. Você matou os meus profetas? Tá bem, ok, matei, ok, mas agora eu vou fazer com você. Aí o que ele faz? Corre, pois, foi se esconder. Aí a palavra fala que ele se escondeu dentro de uma caverna. Ele entra dentro daquela caverna, né? Vou lá, vou ficar aqui, porque se Jezabel me encontrar aqui, vai dar ruim. E aí o que acontece? Ele passa lá à noite. E o Senhor veio falar com ele. E o Senhor faz uma pergunta para ele: Elias? Sim, Senhor. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde: Senhor, eu estou assim, o Senhor sabe que eu sou muito zeloso pelo Senhor, pela sua obra. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu fui zeloso com os filhos de Israel, mesmo eles deixando a aliança, derribou o altar, começou a adorar outros profetas. Senhor, eu estou sendo zeloso, eu fui zeloso. Eu matei os profetas de Baal à espada. E eu olho aqui dentro dessa caverna, eu estou só. E ainda tenta tirar a minha própria vida. Aí o Senhor não responde aquilo que ele está indagando, porque Deus não vai responder aquilo que você está indagando. Já viu quantas vezes você pergunta uma coisa para Deus e Deus fica em silêncio com você? Porque não interessa o que você está pensando. Mas então Deus, ele se faz indiferente aos meus problemas? Não, porque você está criando problemas onde não tem, Elias. Você está falando coisas com Deus que não existe. É tudo fruto da sua imaginação. Então, quando as minhas perguntas, elas são frutos da minha imaginação, Deus não vai responder, não. Sabe o que Deus disse para Elias, depois de Elias ficar ali e desabafar diante de Deus? Sai e vai e põe-te nesse monte, perante mim. O Senhor respondeu isso: sai daí, de dentro que você está, dessa escuridão onde você está, onde você não consegue enxergar nada, e vai para esse monte, para o alto, vê, eu vou te mostrar coisas. E lá foi ele. E disse assim que quando Elias saiu e se pôs ali para observar o que Deus queria, eis que passava o Senhor. E o Senhor, ele passava através de um grande vento forte. E um grande vento forte veio, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Coisas grandes, coisas marcantes, coisas que atraem olhares. Mas é engraçado que a palavra está dizendo, mas o Senhor não estava naquele vento. Elias pensou, é um sinal de Deus, Deus está falando comigo. Não, mas a palavra diz, Deus não estava no vento. Está esperando coisas grandes demais. E está deixando as coisas pequenas passarem. E essas pequenas é que vai ser o mover da mão de Deus em favor daquilo que Deus te prometeu. Aí a palavra diz assim, passou o vento. E depois veio um terremoto. E depois do terremoto um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. O Senhor também não estava no terremoto. Coisas grandes, observa. É coisas grandes, da natureza. Movimentos da natureza que chamam atenção. Quando vem uma tempestade, chama atenção. Quando tem um terremoto, chama atenção. Quando tem um tsunami, chama atenção. E o que eu quero dizer com isso nesse dia, através dessa mensagem? Deus está dizendo, você está focado nas coisas grandes. E está deixando as coisas simples, pequenas, passarem. E essas coisas simples e pequenas, que você está dizendo, mas eu não estou vendo a mão de Deus, e Deus está falando assim, mas eu estou. A mão de Deus está estendida, mas não a veem, porque estão focados nas coisas grandes. E Deus está falando assim, desconecta disso. Desconecta. Venha para mim. Veja que eu sou um Deus que opero nas coisas simples da vida. E que faço milagres acontecer aonde
Não pode acontecer, por isso que se chama milagre. Lembra da viúva? Quando o profeta Elias foi enviado por Deus também, na casa daquela mulher, e ela estava lá pegando seus gravetinhos para cozinhar, para fazer a última refeição diária com o seu filho e depois esperar a morte. E ele fala: não, vai, mas faz primeiro para mim. Coisa simples. Tinha um pouquinho simples. Quem dava alguma coisa por aquilo que ela tinha nas mãos? Quem dava alguma coisa por aqueles gravetos que ela carregava? Ninguém. Mas aqueles gravetinhos era o que ia providenciar a comida, e da comida iria sobejar. Por quê? Porque Deus estava multiplicando na vida daquela mulher e usou o profeta para fazer o milagre. Quero grandes coisas, mas não quero passar pelas pequenas. Quero muita riqueza, mas não dá valor no trabalho que Deus está te dando agora. Quero ser um homem muito culto, mas não pego um livro para ler. Sabe o que é isso? É você olhar para Deus e chamar Deus de bobo. É você tentar chamar a atenção de Deus. Deus não está vendo isso. Deus está vendo sim. Deus só vai te honrar nas coisas grandes quando você ser fiel nas coisas pequenas. Quero ter muitos filhos. Quero ter mais filhos. Mas Deus te deu um e você não cuida desse um que Deus te deu. Eu quero o meu casamento, quero um casamento abençoado e não sei o quê, e quero uma família assim. Aí você não sai dos bares da vida, das festas da vida, encontros todos os dias com um, com o outro. Aí você pensa assim: Deus não está vendo. Ei, está valorizando muitas coisas grandes e esquecendo que Deus também está nas pequenas. Aí o terremoto passa, o fogo passa, e a palavra está dizendo assim: Deus não estava, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Só que quando veio um cicio tranquilo, um vento tranquilo, uma neblina suave, fala que um cicio tranquilo e suave, ouvindo Elias, ele se esconde no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E aí sim, Deus estava naquilo. Simples, suave, mas marcante. Que fazes aqui, Elias? E lá Elias: Senhor, eu tenho sido muito zeloso para a sua obra, para com o Senhor, para com os filhos de Israel. Aí você está falando assim para Deus, né? Deus está falando assim: o que você está pedindo? Senhor, porque isso eu mereço isso, porque eu sou muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é assim. Não. Elias, que faz aqui, Elias? Senhor, deixa eu contar, sabe? Estão a me perseguir. Eu matei os profetas à espada. Sim, só eu fiquei. E só que estão tentando tirar minha vida. Vai, Elias. Para onde, Senhor? Volta. Voltar? Sim. Pelo meu caminho? Sim. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Lá tem uma missão para você. Simples, coisa simples. Mas, Senhor, eu estou contando a minha história, a minha dificuldade. O Senhor está dizendo para eu voltar ao meu caminho. E o Senhor me dá uma missão no deserto de Damasco. E o Senhor está dizendo que é para ungir um homem como rei sobre a Síria. Não estou percebendo nada. Estás a ver como é que Deus faz as coisas? Eu estou pensando em uma coisa, estou pensando: Deus vai entrar lá no arraial de Acabe e Jezabel, e Deus vai mandar um anjo lá e vai matá-los à espada. Você acha que Elias não pensou isso? Não, deixa eu falar aqui com Deus o que eu estou passando, porque Deus vai lá e manda o anjo e acaba com tudo e pronto. Olha, eu sou zeloso com a obra de Deus, quem são eles comparado a mim? Acha que Deus estava lá se importando com o que Elias estava a dizer? Porque o propósito de Deus não era aquele. O propósito de Deus era muito maior do que aquele. Qual? Mostrar para todos que Deus era vivo. Enquanto muitos estavam apegados aos seus deuses, às suas culturas, Deus, não. Volta o caminho. Vai ungir Azael, rei sobre a Síria.
Mas por que Azael? Continua. Vais encontrar outro homem chamado Jeú. Também vai ungir ele sobre Israel. Ah, tem outro. Vais encontrar um profeta chamado Eliseu. Esse sim você vai ungir como profeta. Unge 2 reis e unge um profeta em teu lugar. E eu digo para você que quem escapar da espada de Azael, o outro rei Jeú matará. E quem escapar da espada do rei Jeú, o profeta Eliseu matará. Ah, não te esqueça, Elias. Sim, Senhor. Também conservei em Israel 7.000. 7.000 o quê, Senhor? Homens. É? E o que esses homens fazem? Não se dobram ao profeta Baal. Não se dobraram, não se dobram ao profeta Baal. E nunca usaram a sua boca para beijar os seus deuses. Vê como é que Deus faz? Enquanto eu estou preocupado com o meu problema, Deus está criando situações simples, mas situações que iriam resolver todo o percurso que Elias estava preocupado. Elias estava preocupado com o quê? Em morrer na mão de Jezabel. E o que Deus estava fazendo? Levantando reis que iria destruir o reinado de Acabe e Jezabel. Você sabe o fim de Jezabel? Não. Hã? Não sabe o que aconteceu? Acabe teve uma morte feia, mas Jezabel ainda pior, porque ela foi jogada do palácio no chão. E a palavra diz que quando ela caiu ali daquele andar, porque era muito alto, a janela onde ela estava, que os cães, eles comiam a carne de Jezabel e lambiam o seu sangue. Pensa numa cena de filme de terror. E Elias deve ter pensado assim, eu tô aqui falando para Deus dos meus problemas e Deus vem falar comigo que eu tenho que ungir outros reis e ungir um profeta no meu lugar? Hã? Você pensa assim, isso não pode ser. Eu peço uma coisa para Deus e Deus faz outra? Pois, Deus falou assim, vai lá ungir Jeú. Para quê? Porque quando chegar o momento, esse Jeú, ele vai entrar no portão do palácio, ele vai até aquela mulher e ele vai atirar ela de lá abaixo. E foi o que aconteceu. Preste atenção uma coisa. Sabe o que Deus faz? Deus confunde. Deus confunde a sabedoria humana. Deus confunde os pensamentos humanos. A palavra diz que quando foram para sepultar, quem? Jezabel? Só encontraram ela a caveira dela. E os pés e as mãos. Os pés que caminhavam para adorar os seus deuses e as mãos levantadas para adorar. Deus deixou ali. Entendeu? Sabe o que é isso? É Deus falando assim, Elias, você está preocupado em Jezabel te pegar, te matar? Não, volta. Para onde, Senhor? Para o caminho que eu falei para você voltar. Por quê? Porque o que eu tenho é maior. Eu não vou lá mandar um anjo matar Jezabel. Eu não vou lá entregar Jezabel. Não. Ela ainda vai ter que colher o que ela plantou. E uma coisa, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, tá? É facultativo o que eu planto, mas o que eu colho é obrigatório. Então Elias estava tão ali preocupado, Senhor Deus, como é que vai ser? Eu estou aqui sendo devoto ao Senhor, fazendo para o Senhor, e esse povo estão a brincar e estão atrás de mim. Elias, você não está entendendo. Não, Senhor, não. Você está focado nas coisas grandes. Começa a focar nas coisas simples. Quais coisas simples que o Senhor está falando aqui? Talvez você está num trabalho que você não gosta do trabalho. Mas tem algo simples aí que Deus está te ensinando para o seu futuro. Eu estou numa faculdade que está até difícil de acabar, mas Deus está te ensinando algo para o seu futuro. Aproveita as simplicidades das coisas que Deus tem colocado na sua vida, porque esses são reis que Deus está levantando para o seu futuro. É um profeta. Deus levantou 2 profetas, dois reis e um profeta, para que lá na frente o reinado de Acabe e Jezabel acabasse. E aonde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar numa coisa. Deus tem as mãos dele levantadas, mas muitos não estão vendo o que Deus está fazendo.
Às vezes você pensa assim, você foca assim, mas eu orei tanto e Deus não fez da forma como eu pedi. Pois, mas aí você esquece que Ele trabalha na simplicidade. Na simplicidade. No silêncio. Deus não é escandaloso. Deus não faz escândalos. O mundo gosta de se aparecer. O mundo é escandaloso. Deus não. Tem coisas que Ele trabalha no oculto, trabalha no escondido. E quando for a hora, o momento certo, Ele vai trazer a revelação. Ele vai trazer a luz. Senhor, a tua mão está levantada. Mas nem por isso vem. Porém, verão o quê? O zelo do Senhor pelo povo dele. E quando ver isso, a palavra diz assim, e se envergonharão. Está achando que Deus não está fazendo nada por você? Você vai sentir vergonha dos seus próprios pensamentos. Está achando que Deus não está movendo a mão em seu favor? Você vai sentir vergonha dos seus próprios pensamentos. Comece a contemplar o que Deus está fazendo na simplicidade daquilo que você está vivendo, daquilo que você está colhendo. Eu sei que não é grande, não sei que não é isso que você queria, eu sei que não é isso que você sonhou até o exato momento, mas Deus está te conduzindo, sim, para vitória. Deus está te conduzindo, sim, para grandes caminhos que você ainda não pensou sequer de passar por esses caminhos. Deus, Ele se levanta e Ele vem com seu furor contra os seus adversários. E a palavra diz assim que quando Ele vem para consumir os seus adversários. É uma palavra forte nesse dia, porque tem gente que está focado demais nas coisas grandes. Se não for grande, não é de Deus. Se não for grande, não é Deus que está fazendo. Ei! Jesus veio na sua simplicidade. Muitos achavam que Ele vinha como rei, assentado em seu trono. Não! Nasceu, puseram Ele numa manjedoura. Escute isso. Poderia ter seus carros, seus cavaleiros, mas que a palavra diz que Ele estava sentado numa jumentinha. Entrou à cidade numa jumentinha, alegre, contente, na simplicidade. E lá estava o homem, o Filho de Deus. Quem imaginava que Ele era tão grande comparado com reis, nações? Mas na simplicidade, Deus estava fazendo. Deus está fazendo na simplicidade. Talvez você levante desmotivado, acorda desmotivado, vai trabalhar desmotivado. Tem um dia desmotivado e você não entende que nesse dia as coisas estão cooperando para o seu próprio bem. Você ama a Deus. Foi chamado segundo o seu propósito, está cooperando para o seu próprio bem. E Deus nos mostra nas coisas simples da vida, na beleza simples da vida, que Ele tem coisas grandes e firmes para nós. Ei, a palavra de Deus para você é: eu estou te concedendo paz. Deus, todas as obras, a palavra diz assim, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. O que você está vivendo, as obras das suas mãos, o que você está fazendo, você está vivendo para si mesmo. É para o seu benefício. O que você está vivendo, o que Deus está permitindo é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para você se fortalecer nele, se humilhar sim e ser uma pessoa honrada diante dele aqui nesta terra. Tem dias que é difíceis, e eu falo sempre isso, difíceis, porque não tenho ânimo, e se olho, falo assim, as coisas grandes não estão acontecendo, e não te esqueça que Deus está na simplicidade das coisas. Você está pedindo um homem dos sonhos, um marido dos sonhos, e talvez tenha ali um amigo seu no seu trabalho que é apaixonado por você, mas ele é simples, passa desapercebido, você não nota. Não dá créditos, porque eu estou sonhando com meu príncipe em seu cavalo branco, com a sua roupa ornamentada. E o Espírito Santo está dizendo assim, é na simplicidade das coisas que você encontra a beleza das minhas mãos, o meu trabalhar. Comece a abrir os seus olhos e enxergar as coisas simples, mas que vai ser transformadora na sua vida. Eu espero o melhor cargo, me assentar naquele cargo, ser honrada naquele cargo, exercer a minha função. E o Espírito Santo está falando assim, mas aonde você está
Eu te coloquei e seja honrada. Aí transmita a tua honra, a honra que Deus te deu, com simplicidade nas coisas simples, porque das coisas simples Deus faz as coisas resplandecerem, as coisas brilharem. O Espírito Santo fala com você nesse dia. Não perca as oportunidades. Tem recebido convites para levar a palavra do Senhor, mas uma igrejinha simples, 10 pessoas, o que eu vou fazer nessa igreja? Levar a palavra. Uma vida vale mais, uma alma ao Senhor vale mais do que o mundo todo, o mundo inteiro. São 10 pessoas, 10 almas. Escute o que o Espírito Santo está falando com você. Dê valor às coisas simples. Tenho essa cozinha simples, esse fogão simples, essa mesa simples, ok. E daí? É na simplicidade que as coisas grandes virão da parte do Senhor para você. Eu sei o que é isso. Prova viva, eu falo aqui para você nesse dia. Na simplicidade das coisas, Deus, Ele transforma e faz grande. Não grande para menosprezar as pessoas, não é isso. Grande para aparecer, porque tudo que é grande aparece. E não é aparecer você, não. É aparecer a glória de Deus através da sua vida. Porque quando as coisas não aparecem, a glória de Deus não se revela através de você. Então Deus fala assim, o grande é para revelar a minha glória através da sua vida e testificar o meu amor para com você. Ei, todas essas coisas, elas estão cooperando para o seu bem. Sabe que os mortos, eles não tornarão a viver. Tudo quanto vier na tua mão, fazer conforme as tuas forças. Porque um dia para onde tu vais, para a sepultura, não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Percebeu o que Deus está dizendo? Você não tem poder de fazer os mortos voltarem à vida. As sombras que já passaram, elas não vão ressuscitar. E o que significa isso? Deus está te dando vida hoje. Oportunidades hoje. Mas eu quero grandes oportunidades. Amém. E Deus vai te dar essas grandes oportunidades, mas através das coisas simples da vida. Ir com seu filho, comer um sorvete, ir no shopping, assistir um filme, são coisas simples e que diante dos seus olhos parecem pequenas, mas são grandes, porque revela a bondade de Deus para conosco. Seja agradecido por tudo que Deus tem feito na sua vida, grato por todas as coisas que Deus tem proporcionado a você. Minha conta está zerada, mas eu tenho 2 filhos saudáveis. Minha vida conjugal está derrotada, mas eu tenho saúde para lutar e perseverar até o fim. Coisas simples, mas que vão fazer grandes coisas, diferentes coisas no seu futuro. Comece a plantar em cima daquilo que Deus está falando com você e você vai ver quão maravilhosa será a colheita. Assim diz o Senhor para você. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da sua casa, da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.